Oi, meu nome é Jane. Estou compartilhando meu drama pessoal com esperança de que você me entenda. Agora estou me sentindo como se estivesse sentada de frente para uma bomba relógio, sem ideia de que fios preciso cortar. Não é exagero, tenho apenas 3 dias para decidir o destino de duas pessoas, o meu e o do meu doce bebezinho. Agora estou com 20 anos. Há cerca de 1 ano e meio descobri que estava grávida. Na época, isso foi um choque para mim. Mas depois me dei conta de que esse tinha sido apenas o primeiro de muitos outros choques que estavam por vir. Eu queria nunca mais precisar falar sobre o pai do meu filho. Só de pensar na forma como aquele idiota ficou famoso na internet, meu sangue ferve. Mas o fato é que meu namorado e pai do meu filho deu no pé assim que soube que eu estava grávida. Ele disse que o filho não era dele e sumiu, sem nem esperar para fazer um teste de paternidade, me deixando completamente sozinha. Meus pais não são do tipo que carregariam o fardo de cuidar de uma mãe solteira com um filho pequeno. Eles me disseram, na lata, que eu não estava pronta para ser mãe, que eu não conseguiria terminar a faculdade por causa da gravidez e que sem os estudos eu jamais encontraria um bom emprego e passaria a vida inteira lutando contra a pobreza. E vai por mim, meus pais entendiam muito sobre pobreza, pois nunca conseguiram escapar dela. Sim, na minha cabeça eu sabia que meus pais tinham razão, mas lá no fundo do meu coração eu não conseguia afastar o pensamento de que eles estavam errados. Sofri muito mentalmente, pois custei a tomar uma decisão final. Eu queria esse filho e ao mesmo tempo não o queria. Eu não tinha ideia do que fazer. A minha sorte foi que a minha prima Ellen veio para me salvar. Ela veio até a faculdade e foi como se a minha fada madrinha tivesse surgido vindo de um mundo mágico. A Ellen e eu praticamente não nos falávamos antes dessa época e fiquei muito surpresa por ela ter aparecido. Mas parece que tinha sido a minha mãe que tinha implorado para ela me ajudar. A Ellen é assistente social e já tinha trabalhado em casos de adoções de crianças que eram rejeitadas por seus pais biológicos. Então, se alguém podia me ajudar, era ela. A Ellen era uma mulher de meia idade, calma e séria, sabe, daquelas pessoas em quem você confia assim que as vê. Para começar, ela conversava comigo do mesmo jeito que minha mãe falaria e me explicou com calma e com cuidado tudo o que aconteceria quando meu bebê nascesse. Tipo, o que ocorreria se eu o abandonasse e como seria minha vida se eu ficasse com ele. Parece que minha mãe, além de ficar histérica e de colocar uma pressão psicológica enorme em mim, também implorou para a Ellen registrar meu caso o quanto antes, para encontrar pais adotivos para a criança antes mesmo de ela nascer. Mas a minha prima percebeu que eu estava na dúvida e me deu tempo para pensar antes do meu filho ou filha nascer. Veja bem, eu nem queria saber o sexo do bebê, já que não tinha certeza se ele ou ela ficaria comigo. Durante os meses que antecederam o nascimento, eu estava sempre refletindo profundamente, pensando em todas as hipóteses. Pedi a opinião de vários amigos e até conversei sobre a minha situação com alguns dos meus professores da faculdade. Nenhum deles, claro, podia me dar o conselho certo. Então, eu ainda não tinha decidido nada quando fui para o hospital e estava sentindo minhas primeiras contrações. Mas acabei dizendo para Ellen que abriria mão dos meus direitos maternos e daria a criança para adoção, e que não queria saber o sexo do bebê nem conhecer os pais adotivos. Ela prometeu que cuidaria de tudo. Bem, eu dei à luz. A criança foi tirada imediatamente de mim e assim que me recuperei um pouco, alguém colocou os documentos nas minhas mãos, onde eu deveria assinar para abdicar dos meus direitos de mãe. Assinei tudo, com indiferença. E a Ellen cumpriu o que havia prometido. Eu só precisei assinar. Tudo parecia muito simples. E no começo, tudo foi simples mesmo. Meu corpo se recuperou rapidinho e continuei dizendo para mim mesma que tudo o que havia acontecido comigo tinha sido apenas uma experiência, uma mudança de um estado físico para outro. Até me convenci de que era como se eu tivesse ficado doente por vários meses e agora que tinha me recuperado, poderia viver uma vida normal, ir às aulas da faculdade, passar as noites com meus amigos, sair para correr de manhã de novo e visitar meus pais nos fins de semana. Não se apresse em me julgar. Eu tinha tomado uma decisão e agora tinha que seguir com minha vida, certo? E sabe, eu realmente estava gostando dessa nova sensação de liberdade. Parecia que eu estava começando a respirar despreocupada de novo.
Meus amigos nem tiveram coragem de me perguntar como minha gravidez tinha acabado. Então, de modo geral, nada me impedia de esquecer o que havia acontecido. Muitos meses se passaram e cheguei à conclusão de que eu era uma traidora. Tinha traído a confiança do meu próprio filho. Eu não deveria ter desistido dele assim, com tanta facilidade. Então, passei a pensar na minha criança o tempo todo, todos os dias da minha vida, e sentia um vazio enorme e nada conseguia preenchê-lo. Eu tinha que fazer alguma coisa. Primeiro, liguei para Ellen, e sabe, ela já esperava pela minha ligação. Minha prima entendeu que eu não era uma dessas mães biológicas que desistem tão facilmente de seus filhos. E embora tudo isso fosse contra a ética profissional dela, ela encontrou uma brecha que poderia me ajudar a ter meu bebê de volta. De acordo com as leis do estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, que é onde eu moro, ainda dava tempo de mudar de ideia e reaver meus direitos maternos. Minha prima também me deu o endereço das pessoas que haviam adotado meu bebê, embora não pudesse ter feito isso. Ela me disse que estava quebrando as regras por um único motivo. Eu só tinha 2 semanas para anular o documento que autorizava a adoção. O tempo estava passando rápido. Primeiro entrei em pânico. Depois corri para a cidade vizinha, onde, de acordo com as informações da minha prima, os pais adotivos moravam. Eu não tinha me preparado para aquela visita e tinha decidido não avisá-los que estava indo lá. Eu não queria dar tempo para que eles mudassem de cidade ou chamassem um advogado para estar junto. Além disso, eu nem tinha certeza se teria coragem de ir até a casa deles e contar quem eu era. Sim, eu queria mesmo ter meu filho de volta, mas não conseguiria suportar o pensamento de que essas pessoas poderiam me tratar mal ou me chamar de traidora. Eu chorava toda vez que pensava nisso. Como poderia me defender? Uma mãe que tinha dado o próprio bebê para os outros e nem quis saber se era menino ou menina? Então, preferi não pensar no que estava à minha espera. Só quis seguir adiante. Quando cheguei lá, vi uma casa grande e bonita, com uma fachada enorme cheia de canteiros de flores bem cuidados. Estava na cara que as pessoas que moravam ali eram ricas. Toquei a campainha. A porta abriu quase que imediatamente e vi os donos da casa. Os dois estavam um ao lado do outro, como se soubessem que eu queria conhecer tanto um quanto o outro. Era um casal bem apessoado, com pouco mais de 40 anos de idade. Resmunguei alguma coisa, inventando uma desculpa para me deixarem entrar e, aproveitando a confusão deles, acabei entrando na casa repentinamente. Eu tive sorte, a porta para a sala de estar estava escancarada e lá eu vi meu filho sentado dentro de um cercadinho. Agora eu sabia que era mãe de um menino. Corri para abraçá-lo, mas o pai me segurou. E aí contei toda a verdade. O casal mudou de comportamento na hora, deixando de ser educado e gentil. Eles exigiram com grosseria que eu saísse da casa deles, senão chamariam a polícia, e começaram a me empurrar em direção à porta. Mas eu sabia que ainda tinha meus direitos, e disse que iria embora, mas que no dia seguinte anularia a renúncia dos meus direitos maternos. Foi como se eu tivesse jogado água no fogo. Eles pararam de me ameaçar e começaram a me implorar para ir embora e deixar os dois e o filho deles em paz. Me ofereceram dinheiro, e eu, claro, não aceitei. Também tentaram me convencer de que eu jamais conseguiria dar um futuro tão bom para o meu filho como eles podiam dar. E me contaram que não conseguiam ter filhos e que esse menino era a única esperança que eles tinham de ser felizes e de formar uma família. De alguma forma, aquelas pessoas conseguiram plantar uma sementinha de dúvida dentro de mim. Eu saí da casa deles sem responder que sim nem que não. Só que, antes de passar pela porta, lancei um olhar longo e atento em direção ao meu filho, como se estivesse vendo não só pela primeira vez, mas também pela última. E é bem possível que isso seja verdade. Agora só me restam 3 dias. A Ellen já preparou todos os documentos necessários e, de novo, eles só precisam da minha assinatura. Mas eu não estou 100% certa de que assinarei a revogação. Eu quero muito, mas não sei se estou fazendo a coisa certa. Não sei o que fazer. Só espero que nas próximas horas meu coração tome a decisão certa. Obrigada por ter ouvido a minha história. Conte para mim nos comentários o que você faria se fosse eu? Pegaria seu filho de volta para criá-lo sozinha? Ou o deixaria com pessoas boas, decentes e ricas, mesmo não sendo a verdadeira família dele? Se quiser compartilhar minha história com seus amigos, fique à vontade.
Quem sabe isso pode ajudar alguém que está no mesmo barco que eu.